E em seguida, juntam-se a esta edição do Hora 10 da noite, Wellington Calacés, jornalista e analista político, que está em Estocolmo. Muito boa noite, Wellington. Boa noite, é um prazer estar de volta. Vamos começar por olhar para o assunto da Rússia e Ucrânia, uma vez que o presidente russo afirma que a Ucrânia recusa-se a aceitar a proposta do plano de paz apresentado pela China. Numa visita que o mundo tem estado a acompanhar de forma muito atenta, quais podem ter sido os reais motivos desta suposta recusa da parte da Ucrânia em relação a este plano apresentado? Começo com o Wellington. Afonso, eu considero que a Ucrânia não tem mais soberania. É um país que é dirigido através de uma cúpula da NATO. Por isso, é um erro acusar a Ucrânia de recusar a proposta chinesa quando este país está sendo sustentado numa guerra como um zumbi que anda sem saber por que anda, mas que tem alguma força ali que o alimenta. Então, a Ucrânia já perdeu essa guerra. O orgulho dos países membros da NATO não permite que isso seja admitido. Por isso, eu considero um grande equívoco dizer que a Ucrânia rejeita a proposta de paz apresentada pela China, porque essa recusa foi apresentada hoje, inclusive, há pouco mais de 30 minutos, pelo próprio secretário-geral da NATO, o Jens Stoltenberg, há pouco mais de 30 minutos, acabou de falar que a proposta da China falha ao criticar a guerra. Ou seja, a proposta da NATO é a de aniquilação da Rússia. Por sua vez, os chineses sabem que se a Rússia perder esta guerra, a China passa a ser a próxima e única barreira ao que chamam de governação global liderada pelos Estados Unidos da América. Então, não podemos aqui ser ingênuos ao ponto de acreditar que um país que vive implorando por dinheiro, armas, que não tem eletricidade, não tem água, tem mais de 10 milhões de refugiados, tem incontáveis mortos e feridos numa guerra, esteja em condição de aceitar ou negar qualquer tipo de proposta de paz que seja apresentada. Então, não é verdade, isso é uma grande propaganda, tanto de um lado como de outro, porque essa guerra, do ponto de vista militar, ela é apenas uma espécie de dispersão para a grande guerra que acontece, que é a guerra dos commodities versus a economia especulativa. E é essa guerra econômica que está movimentando e promovendo essa escalada que pode culminar com escalada nuclear se não houver racionalidade entre as partes envolvidas. Muito antes mesmo do encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin, os Estados Unidos da América já haviam apresentado uma opinião contrária com relação a este plano apresentado pela China. O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que Washington se opõe a um cessar-fogo imediato na Ucrânia e não apoia o plano da China para uma solução política do conflito. Com isso, estaria os Estados Unidos da América a recear que Moscovo aproveitasse esta oportunidade para fortalecer as suas posições e renovar, no entanto, as suas forças, ou até mesmo de reconhecer a adesão dos territórios anexados pela Rússia. Deve ser por este motivo que os Estados Unidos adiantou-se na ideia de recusar a proposta. Não creio que tenha sido por isso. Olha, Afonso, eu acredito que
a recusa, inclusive, como você colocou também, que foi anterior ao episódio da visita, isso deixa muito claro que é uma intenção, é uma ideia fixa de não querer a promoção da paz ali, nesse momento. Então, não há o interesse pela proposta de paz oferecida ou apresentada pela China por parte dos norte-americanos. Primeiro, porque a China já promoveu um diálogo improvável entre árabes e iranianos. E isso praticamente muda o desenho geopolítico contemporâneo. E agora, uma potência como a China, que não está envolvida diretamente com guerras, apresentar uma proposta de paz para algo que está praticamente mobilizando o planeta, né? Que é essa situação vivida na Ucrânia, então seria a consolidação da China como a grande potência do planeta. Então, a recusa dos Estados Unidos é também uma espécie de tentativa de barrar essa ascensão diplomática chinesa, porque é completamente contrária à prática diplomática dos Estados Unidos da América, que é baseada em guerras, invasões, sabotagens, como todos nós sabemos, promessas não cumpridas e acordos não cumpridos. Então, estamos aqui diante de duas visões de mundo. O país que mais fez guerra e mais matou pessoas no planeta nas últimas décadas está apenas mantendo a sua tradição de querer guerra, enquanto a proposta de paz passa a ser vista como uma ameaça de supremacia. Então, mas é a mentalidade de guerra norte-americana que precisa ser freada. O Wellington diz isto com base em algum relatório, dados que comprovam? Não, eu digo isso com base em Irã, Iraque, Líbia, Afeganistão, Síria, sabotagens nos países africanos, sabotagem nos países da América Latina. Eu digo isso com base na história recente, inclusive nos arquivos da CIA, há mais de 50 anos, que foram abertos recentemente, que praticamente jogam à luz todos os golpes, chamados golpes militares, em diversos países da América Latina. Então, é uma cultura de guerra, uma cultura de sabotagem, e que a China tenta agora, como potência, se apresentar como uma potência da paz. Não é? Essa postura chinesa constitui uma ameaça muito grande para a tentativa de potência única dos Estados Unidos da América, que é defendida pelos países membros da NATO, estranhamente. Pois, eu aproveito introduzir aqui um assunto, Wellington. Vladimir Putin ameaça revidar se o Reino Unido entregar à Ucrânia munição de urânio empobrecido. Hoje soubemos que o Reino Unido anunciou não apenas a entrega de tanques à Ucrânia, mas também projéteis com urânio empobrecido. Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder, disse Vladimir Putin. De um lado estão as negociações ou as tentativas de negociações para a paz, do outro parece que há mais lenha na fogueira. Exatamente, mas nesse caso aí, observe que o que a imprensa ocidental faz? Diz que é o Vladimir Putin que está ameaçando o Reino Unido, quando, na verdade, eles dizem que estão fora da guerra, mas agora estão fornecendo arma suja. Inclusive, essa arma que eles estão prometendo entregar é uma arma que não é respeitada nas convenções internacionais. Como o próprio nome sugere, é uma arma suja. Para o nosso público entender isso melhor, é uma espécie de junção do lixo atômico que é aplicado em algumas ogivas de armas convencionais, transformando e potencializando essas armas em armas nucleares de impacto reduzido, mas com a mesma carga que impacta não só as vidas humanas, como o ambiente, o meio ambiente como um todo. Então, Afonso, não estamos aqui falando de uma
ameaça russa, mas de mais uma tentativa de evitar uma escalada nuclear, que é o que eu venho falando aqui, advertindo o nosso público nas últimas aparições minhas, que estamos diante de uma escalada perigosa, é preciso reprovarmos isso. A imprensa, que estranhamente abandonou o jornalismo e faz propaganda, precisa ter a consciência crítica de que, ao fornecer armas com potencial nuclear, os britânicos estarão dando início a uma escalada nuclear que pode culminar com a hecatombe que realmente não queremos que aconteça. Então, Afonso, eu questiono onde deve estar não. a verdade, uma vez que tanto um lado quanto o outro não mostra aqui uma certa prova do que se levanta da existência desta arma. O Reino Unido não devia dar apoio militar à Ucrânia? Olha, eu acredito que o diálogo é sempre a melhor saída. Uhum. O problema é que essa guerra, ela começou a ser divulgada e ainda hoje o presidente japonês visitou aí a Ucrânia falando sobre a coragem... Primeiro-ministro, perdão. Primeiro-ministro, obrigado pela correção. Exaltando a coragem do povo ucraniano, né? Quando todos nós sabemos que o povo ucraniano não tem alternativa. Até crianças, e inclusive tem imagens disso, né? Já foram recrutadas, mulheres, pessoas com deficiências físicas. Então, tudo isso, o ucraniano, dentro de solo ucraniano, ele está proibido de dizer não. Então, essa guerra, que é uma grande mentira, não é? Ela é muito mais um embate econômico, como eu sempre insisto em falar. Essa questão da arma em solo ucraniano é apenas um jogo de xadrez, onde, lamentavelmente, o povo ucraniano é o mais sacrificado e nós jamais poderemos aceitar isso como algo normal, porque é uma grande crueldade que estamos testemunhando. Mas, apenas para responder com precisão a sua pergunta, certo. Eu acredito que quando os países falam a todo instante que vão continuar na manutenção da guerra, fornecendo armas e todos os meios para a Ucrânia, então nós não estamos falando somente de uma guerra com Ucrânia e Rússia, e sim num contexto muito mais amplo, e por isso novos atores começam a surgir, como o nome da China, como o próprio Irão, né, que foi acusado de fornecer drones, e isso tudo, na prática, é o que chamamos de escalada. E aí está a minha advertência. Essa escalada é perigosa. Foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da Primeira. E estamos agora com a consequência da Segunda Guerra Mundial. Não à toa, a Rússia diz que tudo isso é um combate ao nazismo. Então, é importante termos atenção a esses detalhes que são ditos por cada lado para entendermos a complexidade desse momento vivido no planeta. Muito bem, Wellington. Passando para um outro assunto, o primeiro-ministro do Japão fez uma visita surpresa à Ucrânia. Conforme já explicamos, começa aqui agora a surgir o posicionamento devido dos países, eu no caso o Japão, que acaba por mostrar que está do lado da Ucrânia. Bom, a questão que se coloca aqui é: o que é que realmente quis passar o primeiro-ministro ao fazer-se presente em território ucraniano nesta altura de conflito? E sabe-se que também o Japão não tem relações saudáveis com a China. Wellington? Olha, Afonso, o Japão é um país que precisa muito, depende muito dos Estados Unidos da América. Então, hoje o Japão trabalha lutando para que não haja uma desvalorização do dólar. E por que eu estou falando isso? Porque eu insisto na minha análise de colocar a economia como o primeiro grande motivo de tudo isso que o planeta vive hoje.
Então, considerando que o Japão é dependente do dólar e que existe hoje uma crise, uma pré-crise econômica, com bancos seriamente ameaçados, socorro a bancos e tudo isso que temos acompanhado. Considerando que o mundo, com essa visão de uma China mais forte, como você colocou muito bem, ruim para o Japão, obviamente que cabe ao Japão buscar estar acolhido dentro desse bloco, liderado pelos Estados Unidos, apoiando as ações na Ucrânia. Então, essa visita, que a imprensa chama, com um eufemismo muito interessante, de visita surpresa, né? Não é surpresa, é uma visita que não pode ser anunciada por medo de uma represália russa, porque quem domina o território ucraniano do ponto de vista militar é a Rússia. Então, não é uma visita surpresa, é uma visita escondida e que é anunciada posteriormente à saída de qualquer autoridade que ouse fazê-la. Então, ela acontece para dar a impressão aos ucranianos de que o mundo inteiro está apoiando essa guerra e apoiando os ucranianos, quando, na verdade, esta guerra, do ponto de vista bélico-militar, é até o último ucraniano, numa expressão de pura honestidade de Joe Biden, e ele sabe que quando acabar o último ucraniano, vai ter que buscar a Polônia, a Geórgia, a Romênia, e aí vai ser até cada um de um desses países. Essa guerra precisa continuar até que a questão econômica seja definida. Vamos ver quem vai cair primeiro. Vamos esperar e continuar aqui a fazer o nosso exercício de análise. Muito bem, passamos para um outro assunto. Foi a 20 de março de 2003 que deu-se início das operações norte-americanas no Iraque. Passados 20 anos, os militares lembram erros cometidos durante a guerra. Um ex-oficial britânico de nome Tim Collins afirmou que, apesar de estar a fazer o seu trabalho, cometeu o erro de supor que, após o cumprimento da sua missão, teria algum tipo de recompensa ou algum plano do governo. Questiono o seguinte, Wellington Calacens. Isto pode significar, para já, uma perda de confiança dos ex-militares para com os governos, quer dos Estados Unidos da América e o governo britânico, no caso, a nacionalidade deste ex-militar aqui citado? Afonso, eu acredito que depois de 2 décadas, né, todos sabem que foi uma grande mentira a razão que levou aquela invasão no Iraque. Então, e tudo que começa com mentira sempre vai terminar muito mal. Eu tive a oportunidade de ter contatos sociais, inclusive visitei a casa dele, de Hans Blix, você deve recordar desse nome, que foi o responsável pela inspeção atômica das Nações Unidas naquela oportunidade, que disse que não existia armas de destruição em massa no Iraque. Hans Blix é sueco e, como eu falei, tive a oportunidade de não só entrevistá-lo, como de estabelecer um contato social frequente com ele, onde eu aprendi muito sobre esse episódio do Iraque. E quando você tem uma guerra que primeiro demonizou o povo iraquiano, demonizou o então líder Saddam Hussein, e 20 anos depois, como você, na introdução do programa, falou, que é um país que sequer consegue controlar as próprias riquezas, que foi completamente destruído, o que nós podemos falar de grandeza numa invasão como essa? Dali surgiram todos os
embriões terroristas que hoje ainda possuem grande força em todo o planeta. Dali surgiu a coragem de fazer o que fizeram na Líbia. Dali surgiu a coragem de fazer o que tentaram fazer na Síria e, de certa forma, fez, mas que foi inibido. Então, o Iraque, nesses 20 anos, nos ensinou que o que chamam de luta pela democracia é uma mentira, é um engodo, é uma pirataria sofisticada com um aparato de imprensa e de países que são beneficiários diretos dessas invasões que não podem ser minimizadas, não podem ser justificadas e devem ser condenadas por todos. É o que eu penso. Vamos agora para o último assunto, de forma muito breve. Vamos olhar para os Estados Unidos da América. Donald Trump diz que aguarda por uma prisão a qualquer momento, pode ser preso, segundo fez publicação na sua rede social. E o mesmo ex-presidente norte-americano é acusado de alguns crimes. De forma muito sintética, Wellington Callassange, qual pode vir a ser o futuro de Donald Trump e do próprio Estados Unidos da América no que diz respeito à justiça para com ex-presidentes? 3 minutos. Bem, sendo sintético, como você pediu, se ele praticou esse crime e a motivação dessa punição anunciada, até mesmo por ele, for exclusivamente por conta da existência do crime, vejo como uma ação legal, dentro daquilo que é defendido pela justiça norte-americana e que é esperado, né, por todos do ponto de vista da igualdade entre as pessoas, né? Então não podemos ver o presidente da República. No entanto, se ainda está sob investigação, se as provas são insuficientes, precisamos avaliar se isso não é uma tentativa de tirá-lo da disputa eleitoral, porque os inquéritos de opinião pública apontam que o nome dele continua muito forte e com tendência de crescimento. Então, é um assunto que podemos desenvolver no desenrolar desse acontecimento. Muito bem, obrigado pelo comentário curto. Muito bem, obrigado pelos comentários hoje. Contamos com os ilustres numa próxima ocasião. Boa noite. Obrigado, Afonso. Obrigado, Sal. Boa noite. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite.